Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esses dias estamos juntamente com toda a igreja, e é belíssimo ser católico, imaginar que em qualquer lugar do mundo hoje foi lido este mesmo Evangelho. Então hoje estamos com toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro, estamos acompanhando a oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus, nos momentos finais de sua vida, ele dirige ao Pai uma extensa oração. E nessa oração, ele reza por cada um de nós. Num certo momento da oração, ele diz ao Pai: Pai, eu te rogo por esses, mas também rogo por todos aqueles que haverão de crer. Cada um de nós está dentro da oração de Jesus. E o que Jesus pede ao Pai por nós? Em primeiro lugar, Jesus pede a unidade. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que todos sejam um, assim como nós somos um. A nossa meta de católicos, a nossa meta de cristãos
é estarmos tão unidos entre nós, ao ponto de nossa unidade revelar a unidade da Santíssima Trindade. Nessa frase que eu acabei de dizer, está encerrada, está contida uma das realidades mais belas a qual Cristo nos chama. Ele nos chama para vivermos a unidade entre nós, repito, de tal maneira que nós possamos revelar no mundo o que Deus é. Deus é a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós, filhos seus no mundo, devemos viver de tal modo unidos que as pessoas consigam, através de nós, compreender a unidade interna da Santíssima Trindade. A unidade, porém, não é uniformidade. A unidade não é todos pensarem igual. A unidade não é todos vestirem igual. A unidade não é todos rezarem do mesmo jeito. A unidade não é todos terem essa ou aquela atitude. A unidade é algo muito mais profundo. A unidade se realiza quando, através da nossa diversidade, nós continuamos unidos. A unidade, diz a Igreja, nos ensina os grandes doutores da Igreja, a unidade, ela é um jardim, que apesar de ter flores de todas as cores, emitindo os mais diversos perfumes, quem olha vê a beleza do jardim como um todo. Assim, quem olha para nós não deve ver uma série de robozinhos, todos iguais, agindo do mesmo modo, falando do mesmo modo. Não, deve olhar para nós e ver o jardim de Deus, cada um com sua diferença, cada um com o seu perfume, cada um com a sua cor, porém unidos para formar o mesmo jardim. A unidade, amados irmãos, em primeiro lugar, é um dom do Espírito Santo. Nós, por nossa própria conta, nós somos desunidos. Nós, se fôssemos deixados à mercê de nossas próprias vontades e força, uma semana e cada um de nós estaria fundando uma outra igreja. Mas porque o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações, nós, apesar de diferentes, estamos unidos. Essa é a primeira parte da oração, a unidade. E aqui precisamos examinar o nosso ser cristão. Como anda a nossa unidade? Somos unidos na medida em que o outro pensa igual a mim, então aí eu sou unido? Somos unidos e queremos estar unidos quando as coisas acontecem do jeito que eu quero? Quando não acontecem, aí não somos unidos. Somos unidos porque compreendemos que a nossa unidade evangeliza os cristãos. Pelo simples fato de estarem unidos, eles já anunciam ao mundo que aqui tem algo diferente. E esse diferente é a ação do Espírito Santo. Unidos na igreja, unidos no crer, unidos no agir, mas também unidos na família. Eu prezo pela unidade familiar. Eu ponho ênfase naquilo que me une aos demais membros da minha família, ou pelo contrário, acentuo aquilo que divide. A unidade é dom do Espírito Santo e a divisão é a presença do diabo no nosso meio. A própria palavra diabo em grego significa divisão. Segundo elemento do Evangelho,
A primeira coisa, Jesus reza ao Pai para que nós sejamos um. E a segunda, ele pede que Deus Pai nos guarde. E diz nosso Senhor: eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. E completa: não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno, o maligno que gera divisão. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. Amados irmãos, nós precisamos, com força, estarmos convictos que nós não somos deste mundo. Este mundo não deve satisfazer os nossos anseios. Os nossos sonhos não podem estar restritos a este mundo. Nós não somos do mundo. Se nós não somos do mundo, de onde somos? Nós somos do céu. Do Pai viemos e para o Pai voltaremos. E, portanto, as coisas deste mundo não devem chamar a nossa atenção mais do que o céu. Quando eu falo sobre esse tema, eu gosto de usar um exemplo, uma explicação, uma imagem, como queiram chamar. Imagine alguém que se hospeda em um hotel. Vai passar 3 dias noutra cidade e então se hospeda num hotel. Apenas 3 dias. Imagine que essa pessoa, entrando no quarto, ela olha para as paredes e diz: eu não gostei das cores. E ela então contrata um pintor e o pintor muda as cores da parede. Depois ela olha para o quadro que está em cima da cama e ela também não gosta muito daquela paisagem. Ela diz que aquela paisagem que está pintada no quadro a deixa triste, a deixa abatida. Ela quer uma coisa agora mais animada que combine até com as cores que ela escolheu para a parede. Depois ela olha para a gaveta da mesinha do criado mudo e ela vê que a gaveta está um pouco folgada. Isso irrita. Então ela compra outro criado mudo. E 3 dias depois ela sai do hotel, volta para sua casa. De que adiantou ela ter mudado as cores da parede? De que adiantou ela ter mudado o quadro que ela não gostava? De que adiantou ela ter ido comprar aquela mesinha de cabeceira nova? Por mais, permitam-me usar a expressão, por mais ridícula que possa parecer essa história é uma parábola dos homens e das mulheres do nosso tempo. Nós estamos num hotel neste mundo. Mais cedo ou mais tarde nós vamos sair dele. E nós que estamos nessa hospedaria chamada vida, nós não pensamos em outra coisa senão reformar essa hospedaria. Nós passamos horas e horas do nosso dia, se não a totalidade dele, porque dormimos, pensando o que fazer para melhorar a vida, o que fazer para viver mais tranquilo, o que fazer para ter mais prazer, o que fazer para ter mais dinheiro, nem que para isso eu pise nos outros, até nos outros que eu amo. Nós nos esquecemos que nós não somos daqui. Nós nos esquecemos que aqui é uma hospedaria e que logo, logo voltaremos para casa. Porém, a gente não se preocupa com a viagem para casa. Essa pessoa que mudou tudo no hotel, se ela tivesse guardado aquele dinheiro e chegado em casa e feito uma mudança na sua casa, aí sim teria sentido, porque era dela, é ali que ela vai viver. Se nós aprendermos
a gastar um pouquinho de tempo com o céu, aí vale a pena viver. Por quê? Porque é lá que nós vamos viver eternamente. Porém, nosso Senhor completa: eles não são do mundo, nós não somos do mundo. Mas Jesus então diz ao Pai: não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Deus não quer que a gente então viva despreocupado deste mundo, não cuide deste mundo. Não, Deus quer que a gente cuide deste mundo, mas cuide desse mundo, como eu dizia ontem, a partir do segundo lugar. Sabendo que este mundo é passageiro, sabendo que esta vida mais cedo ou mais tarde vai terminar, sabendo que nós somos seres do céu, nós somos criaturas eternas, e por isso nada neste mundo é capaz de matar a nossa fome, porque nós temos uma fome de eternidade. E tudo que é deste mundo é passageiro, então nada deste mundo é capaz de nos preencher completamente. Não devemos então virar as costas para o mundo, devemos amar o mundo, devemos cuidar do mundo, devemos cuidar da nossa vida nesse mundo para que seja a mais bela possível, a mais justa possível, mas sem dar a esta vida e sem dar a este mundo o título de exclusividade e de eternidade da nossa vida. Me permitam abrir um parênteses rapidinho. A própria palavra paróquia, ela é composta de duas outras palavrinhas gregas, para e oikos. Oikos significa casa, e para significa além da casa. Então a igreja chama de paróquia esta casa que está além da casa, ou seja, a nossa casa é o céu, mas enquanto a gente não chega no céu, a gente tem uma casa aqui na terra, que está próxima a essa casa do céu, que se parece com essa casa do céu. E agora, feita essa introdução um pouco longa sobre o Evangelho, vamos meditar brevemente sobre o dom do Espírito Santo de hoje, o dom da ciência. Antes, a gente precisa retomar o significado dos dons do Espírito Santo. O que são os dons do Espírito Santo? São graças especiais do Espírito Santo derramadas na nossa alma, por isso infusas. A palavra infusa significa derramada. É uma graça derramada da nossa alma que nos ajuda a viver no mundo sem sermos do mundo. Os 7 dons do Espírito Santo, no fundo, eles são dons que nos ajudam a viver no mundo sem que a gente se confunda com o mundo, sem que a gente se sinta parte do mundo. E o dom da ciência é o dom que nos faz ver além das coisas humanas. É o dom que nos faz enxergar a vida com um sentido de sobrenaturalidade. Vamos ser mais concretos. O dom da ciência é o dom que nos faz olhar o mundo e no mundo ver: isso me leva para Deus ou não me leva para Deus? O dom da ciência é muito próximo ao dom da sabedoria. O dom da sabedoria é enxergar Deus por trás de toda a realidade, por trás de tudo que nos acontece. E o dom da ciência é quando nos acontece uma coisa, ali eu vejo: isso é para o bem, isso é para o mal, isso eu devo fazer, isso eu não devo fazer. Mas o dom da ciência também está ligado ao dom do discernimento dos espíritos. Algumas almas especiais, elas têm a capacidade de penetrar no coração das outras pessoas e de enxergarem nele a vontade de Deus, de enxergar no coração da pessoa a verdade sobre ela mesma. O dom da ciência, então, é a gente olhar para o mundo e enxergar a verdade de Deus escondida nele. Em outras palavras, vamos usar um exemplo que talvez nos ajude. Quando alguém nos faz um convite para uma coisa qualquer, o dom da ciência faz com que eu perceba
se aquele convite que me foi feito me leva para o céu ou não me leva para o céu. Porém, os dons do Espírito Santo, eles são graças infusas que a gente precisa pedir que eles se renovem na nossa vida, mas a gente precisa estar atentos quando eles acontecem. Quem de nós nunca experimentou algo do tipo? Está para ir num lugar e algo no seu coração diz, não vá. Isso pode ser o seu anjo da guarda iluminando você para que você não vá. Isso pode ser uma graça atual de Deus, ou pode ser também o dom da ciência, mostrando para você que aquilo pode ou não pode lhe levar para o bem. Porém, amados irmãos, nós devemos aqui ter muito cuidado, e eu faço esse esclarecimento e peço que entendamos corretamente. Devemos ter muito cuidado para a gente não viver cheios de... Eu vou usar uma palavra, depois eu explico. Cheios de ilusões. Eu mesmo crio a ideia, eu mesmo acredito naquilo, e assim eu falseio o Espírito Santo. Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado para não inventarmos coisas e dizermos que foi o Espírito Santo. Eu me preocupo muito quando participo de encontros, de momentos, onde as pessoas começam dizendo, o Espírito Santo está me revelando isso, o Espírito Santo está me revelando aquilo. Calma, será que isso é uma moção do Espírito Santo? Será que isso de fato vem do Espírito Santo? Ou será que isso é você que está criando? Compreendendo que está criando, então, com interesses. Quanta gente tem interesse que a gente acredite que ela é a porta-voz do Espírito Santo. Ou então, com boa vontade, está se levando por um instinto natural, por algo que surgiu no seu coração. Então, cabe a nós também usarmos o dom da ciência para compreendermos quando vem do Espírito Santo e quando não vem. Mas eu posso dar uma dica geral para saber quando uma coisa vem do Espírito Santo ou quando não vem do Espírito Santo. Olhe a vida de quem está falando. Olhe a humildade de quem está falando. O Espírito Santo não se usa de pessoas arrogantes. O Espírito Santo não se usa de pessoas mundanas. O Espírito Santo não se usa de pessoas que querem para si a atenção, que se sentam no altar de Deus. O Espírito Santo só se usa de pessoas como Nossa Senhora. Ela foi usada pelo Espírito Santo porque ele olhou para a humildade de sua serva. Mas ao mesmo tempo este é um lado, o outro lado da questão. Ao mesmo tempo nós não podemos viver como se Deus não interagisse no mundo. Então sim, Deus fala, o Espírito Santo age, Deus mostra o seu caminho, Deus realiza no meio de nós suas graças. E muitas pessoas têm dons especialíssimos do Espírito Santo. Muita gente tem dom de cura, muita gente tem dom do discernimento dos espíritos, muita gente tem dons extraordinários, porque sem esses dons a igreja não vive. Esses dons alimentam a vida da igreja. Porém, repito mais uma vez, devemos discernir o que vem do Espírito do que vem dos seres humanos. E este discernimento vem para cada um de nós através do dom da ciência de Deus na nossa vida. Aproveitemos esta Santa Missa para a gente pedir ao Espírito Santo que derrame no nosso coração o dom da ciência e que nos faça ver o que vem dele e rejeitarmos o que dele não procede. Amém. Amém. Cantemos o nosso ofertório.
Mas a terra e o coração além desse céu, e a semente que brota é um